Sejam bem-vindos, Pedcast número 35. E antes de eu falar do tema para vocês, eu já vou falar se vocês estão sabendo que agora, segunda-feira, dia 23/10, a gente vai ter um aulão muito especial. E se você não se inscreveu ainda, se você não está no nosso grupo de WhatsApp, entra lá no link da nossa bio no Instagram, clica lá, você vai entrar para receber notícias em primeira mão de como que vai ser esse processo. É um convite que a gente já estende antes de começar aqui o nosso Pedcast. E o tema de hoje é a atuação do fonoaudiólogo no intensivismo neonatal e pediátrico. Bom, e para a gente conversar um pouco sobre esse tema, que a gente vem acompanhando as publicações mais recentes e concordando com a importância progressiva, não da área, porque a área já é conhecida há muito tempo, mas de reconhecer mesmo dessa importância cada vez maior. Então nós vamos conversar com a fonoaudióloga Alessandra Mara Campos Isch, que é fonoaudióloga formada pela Unopar aqui em Londrina em 1992, docente também como nós, né, professora, em cursos de graduação e pós-graduação com preceptoria em UTI neonatal e suporte de doenças crônicas, formação no conceito BOBAT em neurodesenvolvimento pela Baby Course com Rina van der Walt, na África do Sul, e fonoaudióloga clínica com área de atuação nas áreas de motricidade orofacial, disfagia orofaríngea, disfunções orofaciais, aleitamento materno, transtorno do desenvolvimento da fala e linguagem na infância, em serviços públicos de Londrina, Maringá e Umuarama. Então, desde já, fica aqui o nosso agradecimento por ter aceitado esse convite. Muito obrigada. E essa ideia, Alessandra, surgiu assim, na verdade, a gente já vem trabalhando com ela há algum tempo, até para a gente seguir num contínuo, né, do nosso tempo de atuação profissional, onde a gente viu nos anos mais recentes a citação cada vez mais do papel do fonoaudiólogo, né, em vários cenários da criança internada, da criança hospitalizada. A nossa realidade é a criança que fica internada numa UTI neonatal, numa UTI pediátrica, e aí partindo disso a gente, acho que até você deve perceber isso pelas solicitações crescentes que a gente vem tendo, o quanto que a gente precisa do profissional fonoaudiólogo envolvido e inserido dentro do que a gente valoriza muito, que é a assistência multiprofissional para essa criança, para esse bebê que está internado. Então, acho que a gente podia tentar assim, começar essa conversa, né, para você passar a sua visão do papel ou das atribuições do fonoaudiólogo dentro de um ambiente hospitalar. Sim, com certeza. Bom, em primeiro lugar, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, uma honra em poder fazer parte da divulgação, né, de uma área tão nobre, tão específica, né, e ao mesmo tempo tão nobre, que é a fonoaudiologia, em especial a fonoaudiologia hospitalar. Como vocês bem disseram, já acontece, né, essa atuação na área já acontece há muitos anos, inicialmente lá na década de 30, pegando o gancho um pouquinho do histórico, com ortofonistas, e depois com a evolução com foniatras, e a fonoaudiologia ela começou a se despontar a partir das evidências de um trabalho muito lindo, com uma terapeuta ocupacional chamada Pérsia Mayhoff, que começou todo um trabalho no Hospital São Paulo, através da sucção não nutritiva, com bebês que estavam hospitalizados na década de 70, e a equipe não tinha para quem solicitar, né, atendimentos, então a terapia ocupacional iniciou todo esse processo, e aí entra, né, através da foniatria, o fonoaudiólogo com uma atribuição bastante importante de fazer esse engajamento assistencialista. E aí, por diante, isso tudo começou a evoluir demais, porque além da sucção não nutritiva, outras atribuições pertinentes à disfunção oral começaram a aparecer, né? Então, o empobrecimento de atividade muscular, a fraqueza muscular pelo tempo de hospitalização, as desordens, né, respiratórias, de motricidade, de mobilidade orofacial, dificultando uma sucção, um movimento de canulamento, né, ideal para uma língua, para que a criança pudesse sugar, e as grandes dificuldades deglutitórias, né? Então, a partir disso, os estudos começaram a acontecer,
as investigações através da otorrinolaringologia, com as nasovideolaringo, né? E, com isso, o papel do fonoaudiólogo começou também a evidenciar, porque o fonoaudiólogo começou a evoluir em cima dos estudos científicos, observando o que acontecia especificamente na região intraoral. Então, assim, não é só o distúrbio deglutitório. Então, todos esses fatores que nós englobamos, principalmente do empobrecimento de movimento, por tempo excessivo de intubação, por uma doença congênita, por uma hipoatividade, né, por conta de uma descompensação clínica, por uma apatia em termos de responsividade em relação às questões clínicas, né? Menos manifestação de alerta, bebês mais chorosos, bebês que recusavam, né, todo o processo de alimentação. Então, isso passou a ser estudado. E aí, obteve-se, então, alguns resultados, né, bastante louváveis em função do estudo faríngeo, né, de todas as alterações que aconteciam em todos os níveis da musculatura faríngea, né, e com isso a gente pôde estudar mais afinco a questão da deglutição. Então, o que acontece é que, visivelmente, nós, terapeutas, temos uma prática de fazer uma observação clínica visual, né, talvez até instrumental, com poucos instrumentos, e observar aquele bebê e o seu sistema motor oral, se ele apresenta ou não, né, uma reatividade positiva em relação aos comandos que são ofertados, né, versus o movimento que ele consegue atribuir no momento específico de uma sucção e de uma coordenação para a deglutição. Porém, a situação não fica só por aí, porque nós sabemos que o comando deglutitório ele emerge do tronco encefálico, de uma porção encefálica, e de todo um planejamento de trabalho neuromuscular. E o que nós começamos a observar é que, além do sistema orofacial, da acuidade do sistema orofacial, outras atribuições neurológicas, não especificamente lesão neurológica, mas de imaturidade mesmo, né, de falta de prontidão, né, para uma determinada função como a deglutição, faltava muito nesses bebês. E foi aí, através, né, de vários estudos científicos com exames, né, que se atribuiu, então, a grande necessidade da observação, de uma avaliação, de uma reavaliação, né, mais pontual, num momento posterior em que esse bebê não estivesse preparado, né, para iniciar um processo todo de alimentação, e a necessidade de intervenção, né, de tomada de condutas e de intervenção quando essa criança, então, demorava muito para apresentar essa prontidão, essa dificuldade extensa de alimentação, para que ela conseguisse, então, realizar. Nossa, eu fico ouvindo você falar, parece que minha cabeça vai abrindo. A importância da especialidade, né, dentro Sim. do ambiente hospitalar, porque para nós, às vezes, fica muito assim, sucção não nutritiva, é muito famoso, né, dentro da pediatria. Pioneiro até. Pois é, a questão, tá com dificuldade de deglutir, dificuldade de passar para via oral, mas é toda uma ciência complexa em volta disso. Extremamente. E a gente não dá conta. E a questão da sucção nutritiva, ela é extremamente estudada. Uhum. E depois, cientificamente, os pormenores também foram colocados. Nós temos a Flávia Neiva, uma fonoaudióloga, uma precursora em estudos da sucção não nutritiva, que fez trabalhos maravilhosos, né? Em tempo de sucção, em trânsito de sucção, em oferta, tipo de oferta, né? De qual leite oferecer para essa criança para uma boa habilidade funcional, suctória e deglutitória. Então, tudo isso começou a acontecer. Mas a sucção não nutritiva, ela é clássica, né? E ela é universal, ela é um estudo universal. E ela não é feita exclusivamente por fonoaudiólogos. Então,
como eu mencionei, ela iniciou com todo o processo com a terapeuta ocupacional e hoje a enfermagem faz uso, né, de uma forma muito ampla com a sucção nutritiva. Além da estimulação da função, a questão do controle de dor, da amenização da dor, do trabalho de sensibilidade intraoral, que é uma situação muito ocorrente, né, com os bebês, então, principalmente pós-intubação, mediante muito trauma, aquele bebê que sofre muito, com muito puncionamento, né, com flebotomias, com piques e tudo mais, né? Então, sensibilidades muito afloradas, né? E como a boca, ela é uma área muito proximal da região cerebral, da região cortical, eu sempre digo que a cabeça e a mandíbula são as que mais sofrem, né? Porque é uma área extremamente sensível. Então, se a gente estuda Penfield, a gente sabe que a mão e a boca são componentes em que nós podemos encontrar maior número de aferências, né? E é na boca onde nós encontramos os esfíncteres, né? Não digo mais valiosos, mas de alta funcionalidade, né? Como, por exemplo, o lábio e o esfíncter esofágico superior. Então, é a partir de todo esse processo, de toda essa movimentação e manifestação muscular de relaxamento, contração, abertura e fechamento, que a gente vai ter possibilidades, né, de engrenar uma boa alimentação, né, e um bom processo digestório. Porque não é só alimentação por alimentação, né? A deglutição, ela envolve todo o processo até o seu final, né? Até o seu processo digestório final. Então, isso é muito importante relevar, né? Porque a gente pensa, não está sugando, mas não está sugando por quê? Né? A sucção pela sucção, né? Ela não existe, né? Ela coexiste mediante muitas outras funções. Tanto que existem muitos estudos científicos que dizem uma criança com uma boa sucção, uma criança inteligente, uma criança, um bom aprendiz, né, para todas as outras funções. Uma pobre função suctória, evidências, né, quando a criança é triada, evidências de que essa criança vai encontrar obstáculos, né, mais adiante, seja por uma dificuldade de sucção mesmo, seja por uma grande seletividade alimentar, né, por um alto processo de sensibilidade, né, uma hipersensibilidade, onde ele vai ter que passar por todo um trabalho de dessensibilização, não aceitação alimentar, histórias de refluxo, engasgos e tudo mais. Eu acho que eu concordo com o que a Flávia mencionou, Alessandra, sobre a questão de que conforme a gente vai ouvindo, é impossível não lembrar de cenários, né, de situações e crianças que passaram conosco. E, de fato, na criança que interna dentro da UTI, a gente sempre fala, tem aquela fase aguda de alguns dias, de algumas horas, em que o objetivo é promover a sobrevida. Aí tem aquela fase da recuperação, em que aos poucos ele vai resgatando as funções orgânicas. E a terceira, que é tão importante quanto, e a mais longa, que é uma parte de reabilitação mesmo. E a gente sempre teve sempre lembrou muito das repercussões para o recém-nascido. Mas depois a gente passou a observar também o quanto que o lactente sofre. Então, aquele lactente que ficou entubado, sabe, ele vem de casa, ele estava, por exemplo, em aleitamento materno, ou estava na mamadeira. Aí ele fica uns dias entubado, para ele aprender de novo a fazer aquilo, não é uma tarefa fácil. E uma outra observação que a gente viu muito na nossa prática, nós tivemos em 2021 uma criança que tinha quase 2 anos de idade, ficou grave, ficou entubada, ficou conosco, né? E coincidiu com a época em que a gente faz o segmento ambulatorial das crianças mais graves, né? E aí, quando a mãe volta, uma semana depois, ela contando, olha, nos primeiros dias, nem água ela conseguia tomar. Aí, aos poucos, ela adquiriu a habilidade para tomar água, mas não comia. Aí, depois, ela passou a ingerir outros líquidos, mas, assim, ela levou, acho que umas 2 ou 3 semanas para se alimentar normalmente, digamos assim. Então, daí que a gente passou realmente assim, falar assim, olha, acho que a gente tem que focar um pouco mais, né, nessa importância da reabilitação também. Que a gente fala tanto na reabilitação motora para a criança andar,
na reabilitação respiratória para a criança respirar. Mas para que ela consiga fazer tudo isso, ela tem que comer também, né? Então, por isso que daí vem toda essa importância da questão da disfagia, aí, no caso especificamente da criança que ficou entubada. Mas claro que é uma área bem maior de atuação, né? Exatamente. E ter esse apoio do profissional, né? Específico para isso, né? Faz muita diferença. Muito específico. Eu penso assim, ó, assim como a linguagem, o desenvolvimento da linguagem, a alimentação é multifatorial. Começa com a história lá pós-intubação. Começa com a história desde pequenininho. Daquela hipoatividade, da prematuridade, de uma deformidade, né, de um acidente. Então, são N fatores que acabam contribuindo e são marcas que vão, e memórias que vão se instalando, né? Então, a boca, ela é precursor, né, para a sobreexistência. Mas ela tem as suas atribuições também. Então, eu sempre, quando eu entro num quarto e fico diante de um leito, eu sempre tento dizer para a família de que ela tem o dever de mudar a postura mediante a criança, no sentido de ser menos ansioso, né, menos afoito, né, e entender o porquê, entender os sinais que aquela criança está tentando representar, né, para os profissionais e para aquela família, tá? Porque às vezes nós temos alguns comportamentos, alguns desvios de comportamento que incidem sobre a grande necessidade de atenção dos pais e de profissionais. Então a gente precisa entender e separar, né, e saber fazer essa leitura. Mas nós temos crianças que, de fato, apresentam grandes dificuldades. Que, às vezes, o toque de uma fruta batida, né, ou de uma colher tocando o lábio é devastador, né, para o corpo daquela criança, para a sensação que ela está tendo naquele momento. E isso tudo se mistura, né, se junta ao temor, à ansiedade, as expectativas, né, que ela tem mediante aquele momento que ela está hospitalizada, né? E isso vai ter uma repercussão em casa, em domicílio também. Porque eu, como atuo em fonoclínica e atuo muito com neuroatípicos, então, depois da marcha, a segunda deixa são os distúrbios alimentares. Ele não come, ele não suporta que se toque a colher, tem que ser só quentinho, não pode ser gelado, tem que ser gelado, não pode ser quentinho. Ele grita, ele fecha os olhos, ele faz trancamento, né, de boca. Então, a alimentação ela está muito conjugada com o comportamento, né, e com as relações emocionais dessa criança com o meio, com o ambiente, como se dá a forma de oferta, né, de alguns estímulos para ela e como ela vai ter condição de aceitar. Então, a gente tem famílias que são maravilhosas, que aderem, mas temos famílias que não, né? Temos famílias que anseiam, né, e buscam por uma resolução muito rápida daquilo que não dá para ser resolvido. Nenhuma reabilitação é rápida, né? Por isso que o processo de observação e esse comportamento do profissional de humanização e assistencialista, ele se faz muito presente. Cantarolar, brincar, falar baixinho, passar a fraldinha, passar uma gaze no corpo. Eu sempre falo isso quando eu tenho condição, né, de fazer essas orientações para a enfermagem, para a família, para os médicos. Porque à medida que você vai dessensibilizando esse corpo, você vai provocando reações positivas e de aproximação. A gente tem estudos homéricos da psicologia de reações, né, de aversão, né, comportamental e de aproximação. Então, a gente precisa entender, né, o momento em que essa criança chora em demasia, né, e se torna apática num leito, mesmo com os exames clínicos todos em dia, né, todos ajustados, a criança, em termos de comportamento, não apresenta, né, uma boa resposta, uma boa acuidade.
E temos crianças, temos bebês que são ansiosos, que querem viver, né, que com todas as suas dificuldades, né, apresentam boas respostas no processo. Então, isso tudo tem que ser muito relevado para que a gente possa pensar, né, com muita cautela naquela criança, e cada criança é um universo, a gente não tem receita de bolo, existem procedimentos que são protocolados, como procedimentos padronizados, e a gente incide sobre uma determinada resposta, mas não necessariamente na intervenção, né, você precisa somente de um controle padronizado. A gente vai precisar de alguns desvios com algumas crianças. Então, isso é muito importante relevar. O emocional e o físico andando junto. Com certeza. De certa forma, né? Porque E uma vez eu vi uma frase que me marcou bastante, que a hospitalização é uma doença a mais que a criança precisa enfrentar. O quanto que isso impacta negativamente, né? E Exatamente. isso acaba sobressaindo, inclusive, em disfunções físicas, né? Repercutindo ali. Exatamente. Eu nunca me esqueço, na pediatria, há 2 anos atrás, houve um caso bem interessante de uma criança de 4 anos que não comia. Então, foi realizado todos os exames subjetivos, videodeglutograma, a otorrinolaringologia, tudo que pudesse, e nada foi detectado, né? E era uma criança que passou por muitos traumas de internação por conta de uma afecção pulmonar, e ela simplesmente deixou de comer. Foi um desprazer, né? Ela desaprendeu a comer exatamente por conta do trauma emocional. Então, quando se chegou a essa constatação, aí todo um trabalho teve que ser resgatado, logicamente, né? Com a psiquiatria, com a intervenção da psicologia, com a fono e etc. Era uma criança de fora, uma criança externa, e todo um trabalho teve que ser dado, né, para essa criança. Então, não tem como, né, você mensurar. Eu acho que a gente tem uma via de regra, né, dessas crianças, principalmente essas que ficam em internamento mais prolongado. A gente sabe, né, que a intubação ela traz danos, né, importantes. Não sei se a gente já pode entrar um pouquinho. Não, fica à vontade. A conversa é boa, que a gente vai ligando, fluindo, é assim mesmo. Eu acho que essa questão da intubação, ela é muito séria, né? Porque é uma memória que fica, né? E uma vez uma psicóloga me disse, que tem uma atuação muito brilhante na área hospitalar, que a criança tem a sensação de sufocamento. Ela mantém uma sensação de sufocamento pós-extubação por muito e muito tempo. Então, às vezes, aquilo que eu disse, o processo respiratório nem está tão grave, né, mas ela tem uma recaída clínica exatamente por conta desse medo, desse temor, né, do que possa estar acontecendo. Logicamente, as crianças são pequenininhas, então elas não vão ter a compreensão neste nível, nesta complexidade, mas é a sensação, né? Então ela sempre diz para mim, cuidado com a sensação. Vocês sempre precisam perceber, né, a forma como ela se manifesta, né, que são... Eu vejo que essa sua colocação, Alessandra, é bem importante mesmo, porque talvez seja, no caso da terapia intensiva pediátrica, e acredito que na neonatal também, Sim. Onde se detectam as maiores dificuldades. Uhum. Então, a gente sempre fala, inclusive, para os alunos de medicina e das outras áreas da saúde, para os residentes, que a intubação orotraqueal é um evento necessário. Sim. Ela está muito longe de ser algo bom. Sim. Totalmente antifisiológico, né? A partir do momento que a gente faz uma laringoscopia para inserir uma prótese respiratória, digamos assim, a gente perde muito da fisiologia. Uhum. E eu percebo assim que, por exemplo, um recém-nascido prematuro que fica entubado às vezes por muito tempo, em criança fica 30, 40 dias, num momento tão nobre em que ele deveria estar desenvolvendo tantas funções, ele tem prejudicado ao mesmo tempo a sucção, a deglutição e a coordenação entre as duas coisas, né? Exatamente. Você chamou a atenção pela questão da complexidade que envolve isso, né? Do controle do tronco cerebral. Então é importante, assim, até para quem nos ouve, de saber que realmente são eventos de alta complexidade.
Por exemplo, eu sempre falo assim que a língua ela tem o privilégio de ter 3 pares cranianos só para ela, Só né? para ela. Então, para ver o quanto que realmente é algo assim de alta complexidade. E a gente percebe assim que além de anatomicamente ter a cavidade oral distorcida, o palato fica distorcido, a orofaringe fica distorcida, a parte dinâmica é notório, né? Então, por isso que Muito. é sempre importante essa questão que você traz, né? Não é algo que a gente vai resolver numa única avaliação. Sim. É algo que realmente envolve a reabilitação. A Flávia comentou, sempre é longa. E aí, assim, outro ponto importante da sua fala que eu considero é da questão de individualizar. Não dá para ter uma fórmula pronta. Não. Tanto é que nesses anos de convívio, eu observo assim, o seu trabalho, quanto que ele é diferente de criança para criança, do quanto que é importante o envolvimento da mãe. A mãe Sim. ela vai ter a tarefa dela para fazer, né, com relação a Tem alguns que ter. estímulos. E quando não está a mãe até a residente, você já ensinou a fazer alguns exercícios, Já. né, para que realmente assim seja uma coisa de longo prazo. E não pode desistir. Acho que tem que Não. ter o começo, né? E a partir dali só termina quando a gente constata que ela está independente para se alimentar. Exatamente. E eu acho, assim, só dando uma continuidadezinha na questão da intubação, o pós, né? A gente lida com prega vocal, muito, né? Com a qualidade de vibração de prega vocal, de coaptação, né? De prega vocal. E o que acontece muito nessas intubações prolongadas é que se instala uma memória, a córtex instala uma memória de uma prega vocal em fenda, de uma prega vocal aberta. Então, essa criança, ela vai ter sintomas, né? Ela vai ter características assim, muito peculiares, como, por exemplo, o bebê chiador, né? O chiado, as alterações respiratórias, né? A fraqueza muscular, o cansaço muscular, a rouquidão, né? Uma disfonia bastante importante por conta dessa fenda que se fica, e os engasgos, que é uma situação que nós não podemos deixar de relevar, porque são crianças que tossem muito no seu processo alimentar e engasgam por demais, exatamente por todo esse processo, né? Não só de abertura de prega vocal, de manutenção de abertura de prega vocal. A prega, ela vai, à medida que essa criança vai chorando, trabalhando a sua deglutição, fazendo uma fisiorrespiratória, andando, o mesmo bebê, né, um pouquinho mais jovem, se esforçando com as posturas mais retificadas, essa prega vocal ela vai retomando a sua forma, né? Mas enquanto isso não acontece, enquanto o processo, né, está sendo realizado, os cuidados precisam ser bastante próximos, né, a essa criança, principalmente com relação às consistências alimentares que são ofertadas. Então, eu já cansei de receber crianças, né, no leito, que broncoaspiraram exatamente pela consistência, pela falta de qualidade em consistência alimentar que lhe foi ofertada em casa. Já está respirando, saiu do tubo, está rouca, mas está bem, né? Então, vamos dar uma alimentação mais solidificada, uma alimentação com grumos, né? Uma alimentação porque ela já tem competência para, e muitas vezes não tem, né? Então, isso é o processo, né, de readequação, de consistência alimentar, né, de temperatura, de pressão, né, e de mobilidade, para o trabalho da mobilidade da língua, né, e dos lábios, ela se faz essencial nessa passagem, né, nessa transição. Estou pensando aqui a questão da intubação, né? Como vamos dizer, um mal necessário em muitas das situações, naturalmente ela já vai deixar repercussões ali, e ainda o quanto que a gente comenta em vários episódios da importância do procedimento de intubação ser um procedimento rápido, sem intercorrência, sem grandes tentativas, sem machucar a via aérea, né? E o quanto isso também pode interferir no prognóstico depois, né, dessas questões. E eu queria que talvez você falasse um pouquinho sobre essas questões, né, de uma intubação muito difícil e que acabou machucando, quanto que isso interfere depois. E um outro ponto, nas crianças que estão intubadas, no suporte invasivo, tem alguma coisa que a gente, enquanto profissional, neste momento, consegue fazer pensando nessa melhora
pós na intubação para que isso seja melhor conduzido depois, que o impacto seja menor? Eu acho que o trabalho tenho certeza que o trabalho de sensibilidade, de dessensibilização tem que permanecer, tem que continuar, né? Nós não temos muito o que fazer, né, na fase de intubação. Mas, por exemplo, um trabalho com um cotonete, com uma gaze, com uma fralda, na boca, no lábio, nas bochechas, né? Na região interna das bochechas, na região da pálpebra inferior, perto do ouvido, perto das orelhas, né? Nas extremidades. Então, isso tudo é muito importante, porque a intubação, quando ela acontece de uma forma, né, procedente, sem dificuldades, já é difícil. Imagina aquela criança que tem um estreitamento importante, né, na via respiratória, traqueal, e até mesmo uma boca pequena, né, uma abertura mandibular muito reduzida, né, um trismo ali. Tem crianças que têm reflexos de mordida, já se faz muito difícil. Então, é um grande trauma. E pós-intubação, essas crianças ficam com a cavidade dolorosa, né, extremamente sensível. Muda-se o paladar, muda a questão olfativa. Nossa, que boas considerações para a gente refletir. Não é só, né, a questão muscular em si, então, mas o processo perceptivo todo ele está alterado. Então, tanto em nível de tato, né, quanto em nível de paladar e de olfação. Então, à medida que nós temos condição de ir oferecendo, por exemplo, um sabor, vai fazer um alongamento de bochecha, né, internamente de bochecha. O que a gente faz? Usa uma gaze com uma glicosezinha, usa uma gaze com uma água gelada, né, uma água destilada, um sorinho fisiológico gelado. Gelado. Né? Vamos trabalhar com pontos motores, né, em torno dos lábios, com cotonete, que exige menos pressão, e depois com os dedos, e depois com a gaze. Então, olha, já trabalhamos 3 texturas e 3 pressões diferentes, né? Vamos trabalhar com alongamentos, com deslizamentos, sempre proximal para distal. Sempre proximal para distal, né? Nos pontos referentes à região de bucinador, né, até o canto da orelha, cartilagem externa da orelha, no lábio inferior e na região submandibular. Porque aqui é uma região de altíssima sensibilidade. Tá? E as crianças, quando são estubadas, ainda se permanece, muitos estudos dizem, 7 dias, 15 dias, né, de edema laríngeo. Porque foi um trauma, né? Existia um trauma. Imagina as 2 pregas vocais numa postura em V, né? Em abertura total, em abertura extensa, sem mobilidade, né? Então, a criança tem que ter uma prontidão biológica bastante intensa para fazer com que esse retorno, né, da musculatura laríngea, ela consiga se fazer o mais rápido, né, possível, num tempo mínimo, né? Em tempo curto, mas com um resultado muito mais rápido, muito mais dinâmico, né, do que poderia acontecer. E aí nós temos, assim, quando vocês falam em intubação difícil, às vezes na própria intubação a gente tem possibilidades lesionais, né? Porque a região de sensibilidade de toda a musculatura laríngea, ela está muito envolvida com a inervação da língua e com a inervação laríngea. Então, ali naquele processo, a gente pode ter uma paresia como consequência, como uma sequela, uma paresia de prega vocal, uma paralisia de prega vocal. Os casos de imaturidade muscular, a laringomalácia, fístulas traqueosofágicas. Então, isso não são incomuns, acontecem muito. A repercussão pós-intubação para isso sempre vai sobrecarregar as funções suctórias e de deglutição. Futuramente, talvez até de comunicação oral, de comunicação verbal, porque uma fenda de prega vocal ou uma lesão, como uma paresia ou paralisia, também vai provocar um distúrbio vocal.
né, como uma rouquidão, uma disfonia importante. Você descrevendo assim, me surge uma curiosidade, né? Até porque é um assunto que a gente está sempre falando também. Sempre que a criança ela é entubada, o nosso foco sempre vai ser a extubação o quanto antes. Sim. Na literatura, de modo geral, fala-se em intubação prolongada, aquela que dura mais do que 7 dias. 7 dias. Nos nossos trabalhos que nós fizemos com a nossa população aqui de Londrina, a gente percebe que é a partir de 5 dias, mais do que 4 dias. Então, parece que é até antes disso. Certo. E aí, hoje se fala muito na questão da própria traqueostomia. Qual é o melhor momento para indicar essa traqueostomia? E eu percebo que ao longo dos anos, a gente está antecipando cada vez mais. Certo. Então, antes não se pensava nisso. A criança ficava, às vezes, mais de um mês, 2 meses entubada. Hoje, as crianças, principalmente as crianças um pouco maiores, né? A gente tem aquela tolerância, assim, em média de 15 dias. Claro que não é uma regra fixa, né? Está com 15 dias de tubo, mas a gente está vendo que provavelmente vai estubar nos próximos dias, a gente espera mais. Mas tem aquela que a gente não vê perspectiva. Então, aí hoje se fala muito nessa questão da traqueostomia de modo mais antecipado. Você acha que isso, em todas essas repercussões negativas que você citou aqui do processo de intubação orotraqueal, pode ajudar numa recuperação mais rápida ou numa menor incidência de lesões? Eu acredito que sim. Eu concordo plenamente. Né? Porque 7, 15 dias é a deixa para você pensar o quanto esse pulmão também vai estar reagente, esses pulmões estão reagentes, né, para uma boa ventilação. E à medida que esse suporte não tem um retorno, né, satisfatório, eu acredito que a traqueostomia ela entra como um efeito de medida menos prejudicial. Por quê? A traqueostomia ela também ela incide sobre um bom trabalho laríngeo, né, de musculatura laríngea. Mas muito menos traumática do que uma intubação prolongada. Né? E à medida que essa criança ela vai tendo condições, eu sempre penso na criança como um ser muito plástico, né? Como um ser muito flexível, né? E muito aberto, né? Às conquistas, às mudanças, né? E a uma boa recuperação em curto prazo de tempo. E eu penso que quando a criança está traqueostomizada, nós temos infinitas possibilidades, né? Tanto de recuperação respiratória, né? De função pulmonar, alimentar e de fala. Então, seja num bebê, seja numa criança maior, né? A gente precisa ter essa consideração. A gente tem uma prega vocal que tem um pouquinho menos de acuidade, talvez por um instrumento que esteja, né, incompatível ali com a fisiologia, mas a gente tem possibilidades de movimento, a gente tem grandes possibilidades de função, né, e de menos trauma. Então, eu acato muito a ideia e sempre reforço para a família, né, de que quanto mais cedo, mais precoce puder se fazer, melhor. E até quando você fala dessa sensibilidade toda aumentada na cavidade oral, né? Com possibilidade, inclusive, de sentir dor, é notório, Alessandro, quanto que a criança volta diferente quando ela faz uma traqueostomia. Exatamente. Parece que ela tirou o mundo das costas. Exatamente. Ela o semblante. Exatamente. Muda o semblante. Ela volta descansada. Mais vivaz, né? E uma dúvida que toda vez que a gente vai falar sobre traqueostomia com as famílias, a dúvida mais frequente é se ela vai perder a capacidade de falar. Existe esse mito popular, né? E acho que é até bom como você citou, né, de dizer que isso não compromete a fala, né? Existem até maneiras de se contornar isso. Nós temos crianças grandes que aprendem até a ocluir a traqueostomia para poder falar alguma coisa, né? Ao contrário, né? A melhora, né? Assim, no sentido de, pensando a longo prazo, uma criança ficar entubada há um mês, sim, né? É isso mesmo que acontece, né? Existe uma relação, né, de tempo de intubação com distúrbios importantes, até graves, né, em termos de comunicação verbal, mas por uma questão de saúde laríngea. Né? Então, são pregas vocais acometidas e mobilidade, fraqueza muscular e uma dificuldade muito grande de mobilidade de língua. Porque falar não basta só falar, não basta só pensar, né, para falar. Nós temos os articuladores,
né? Onde a língua ela tem uma atribuição, 30 pares de músculos, é importante, né? Para se ter uma boa atribuição, né, de movimento. Mas nós temos todo um processo cortical envolvido no planejamento, né? Na planificação desses articuladores para a fala. Então, o que eu penso é que uma criança entubada tem menos possibilidades, né, de ter esse tipo de experiência. Uma criança traqueostomizada não implica absolutamente em nada, né, nas questões das possibilidades de comunicação verbal. A única coisa é que ela vai ter que passar por uma reabilitação, tanto com a físio respiratória e com o fonoaudiólogo, exatamente para ela entender esses descompassos, né, das dificuldades respiratórias, né, e aprender a se organizar, principalmente nas questões de oclusão, né, e de decanulação, à medida que ela vai tendo a necessidade da fala. E isso acontece muitas vezes com muito rigor, na reabilitação, com muitos critérios e com muito sucesso, porque a maioria das crianças retornam à sua fala. Nós temos, inclusive, umas válvulas que chamamos de válvulas fonatórias, válvulas, né? fonatórias. Que ajuda, inclusive, até na expansibilidade pulmonar, né? Auxilia na recuperação da fala e a criança tem como se fosse um PEP ali constante. Então, exatamente. Ela estimula a expansibilidade pulmonar ela também. faz a abertura, a válvula fonatória, né? Ou a válvula de fala. Nós temos a de Hurley e de Passmuir, que é uma das válvulas mais famosas. Embora nós tenhamos assim dificuldades com custo, né? Infelizmente, caras. A de Passmuir ela está em torno de R$900 a R$1.500. Então, é sempre uma briga constante, né? Mas muitos serviços, e eu creio que nós vamos chegar lá, muitos serviços já têm, em parceria com o governo, com algumas empresas, né, que conseguem essas válvulas para um bom trabalho. E eu falo que ela é a válvula da alegria, né, a válvula milagrosa, porque ela faz milagres mesmo, né, na questão da comunicação do retorno, da comunicação verbal, dos articuladores, do treino, né, de língua e de lábio, porque uma criança que fica bastante tempo entubada, quando ela estuba, ela tem, uma grande dificuldade de mobilidade de língua. Ela tem uma memória instalada, né, de pobreza muscular extensa, excessiva, e uma grande dificuldade, principalmente na musculatura elevadora de língua. E com isso, a gente tem marcadores bem importantes aos distúrbios alimentares, né? E aos distúrbios fonatórios, porque é uma criança que não consegue fazer um estalo de língua, tocar uma língua na papila palatina, no palato, né? No céu da boca, fazer uma lateralização de língua. Então, a gente precisa ter bastante... muitas precauções, né, com relação ao retorno de todas as atividades funcionais. Mas a válvula de fala, ela é exatamente isso. Ela faz o trabalho de um PEP. Porque ela se abre quando a criança inspira e ela tem uma ventoinha na expiração que se fecha e dá a possibilidade da contração do esfíncter labial e do esfíncter laríngeo. Então, ele ajuda no fluxo, na expansão do fluxo pulmonar na sua abertura e ajuda na coaptação, no fechamento da preca vocal, no seu fechamento. Então, genial. Ela é fantástica. Pode usar para qualquer idade. Para qualquer idade. Qualquer tamanho de cânula. Qualquer tamanho de cânula. Hoje nós temos... Vou tomar um pouquinho de água. Pode, fica à vontade, imagina. E eu estou aprendendo um monte, gente. Nós temos... Nós tínhamos cânulas, válvulas, que ela é uma pecinha pequenininha, né, como se fosse uma ventoinha mesmo, somente em tamanhos padronizados para adulto. E hoje nós temos tamanhos kids, né, infantis. E isso nos ajuda muito. Então, a criança com testagens com válvula de fala, a gente começa geralmente com 30 minutos, 40 minutos, né, de retenção de válvula na cânula,
E depois nós vamos aumentando e tem crianças que em 2, 3 dias estão falando praticamente tudo. Deixa eu tirar uma dúvida que pode ser besta, mas o cuff, né, desses dispositivos, ele ajuda, atrapalha, não interfere nessas questões que a gente está comentando? Então, ele precisa ser muito bem mensurado. Ele pensando que ele esteja, né, dentro dos padrões de pressão. Padrões de pressão, com fômetro medido. Ele ajuda bastante, né, principalmente nas disfagias graves. Tá? A criança que tem uma disfagia leve, nada implica, né, um cuff insuflado. A criança com disfagia grave, a criança que não tem uma boa prontidão para a captação dos estímulos e uma resposta mais ativa, neurologicamente mais ativa, necessita de um cuff bem insuflado. Faz toda a diferença. À medida que o trabalho vai sendo realizado com essa criança, as testagens para desinsuflação, né, desse cuff vai acontecendo, e junto de uma consistência ideal, de uma consistência menos prejudicial alimentar por via oral e posturas. A gente não pode esquecer de postura. Então, às vezes eu chego na UTI e, assim, até para o trabalho de sucção não nutritiva, eu digo, olha, faz elevação de 30 graus, não deixa a criança em postura plana, né? Porque se a criança tiver que broncoaspirar, ela vai broncoaspirar gotículas salivares. Então, a postura sempre antigravitacional, né, e o mais retificada, principalmente na criança, com menos acuidade, ela se faz necessário, ela é imprescindível. Eu percebo bastante o quanto que realmente, assim, existe essa necessidade mesmo da adaptação. Então é importante você citar essa questão do decúbito, né, porque hoje é uma recomendação bem forte, Sim. nossa, mas que a gente tem que realmente ficar nos fiscalizando, né? Porque nós mesmos às vezes acabamos não olhando tanto para isso. Outro ponto também que eu observo é que, assim, dentro do seu trabalho eu vejo que você sempre procura seguir mais ou menos a alimentação que a criança já tinha antes, né? Sim. Mais ou menos que eu digo porque existem algumas coisas que naquele momento não é possível. Naquele lactente, por exemplo, ou no recém-nascido, que está naquela fase da realimentação. Então, ele foi estubado, mas ainda está com um catéter nasoentérico. Oroentérico a gente quase não usa, é mais nasoentérico. Sim. E, eventualmente, é uma criança que está em aleitamento materno exclusivo antes de internar. Até que ponto, por exemplo, os bicos na forma de chupeta, de mamadeira, eles são necessários? Porque eu acho que é bem importante isso para a gente não ficar com aquele pragmatismo de que eles sempre são algo prejudicial. E eu vejo que são ferramentas que fazem parte do seu trabalho, né? Fazem. Inclusive na escolha do bico correto, né? Não adianta, às vezes, a mãe do bebê comprar um monte de bico, mas ela não compra aquele que precisa, né? Ou mesmo as mamadeiras, as colheres para adaptação. Eu vejo que isso é uma ferramenta de trabalho, mesmo para aquela criança que, antes de internar, estava em aleitamento materno exclusivo. Nós gostaríamos que ela pudesse dar essa continuidade, né? Nem sempre isso acontece, né? Por uma série de outros fatores também. Eu sempre penso assim, a criança que está em condições de aleitamento materno exclusivo não poderia receber nenhum tipo de ferramenta, nenhum objeto, nenhum instrumento que nós oferecemos para o trabalho, né, de retorno alimentar, de sucção, por exemplo. De uma boa coordenação da sucção com a deglutição. Exatamente por conta da confusão de bicos. E existe mesmo. Porque o padrão de movimento da língua e dos lábios que uma criança usa para sugar o mamilo do peito da mãe e para sugar a mamadeira é completamente diferente. E aí, uma vez que isso seja introduzido, nós corremos riscos. Né? Nós, a criança e a família, que existe a confusão de bico e, obviamente, aquela criança que está hospitalizada com dificuldades, né? E que está menos predisposta, né? A um dinamismo melhor, muscular, a uma série de outras situações, vai optar pelo bico da mamadeira e não pelo peito. Em contrapartida, nós temos bebês sugadores, ávidos, né? Por aleitamento materno. Então, esses bebês,
obviamente, eles dão essa continuidade no peito. Existem muitos estudos com probabilidade de que o efeito da sucção não nutritiva, ele ultrapassa o efeito de uma chupeta, da manifestação da sucção em chupetas. Tá? Eu não sou contra, né, a obtenção de chupetas, mas, em alguns casos, ela favorece. Principalmente naquelas crianças hipoativas, naquelas crianças que apresentam uma letargia muito grande de manifestação da função suctória. Ela acelera o processo. E também não sou contra a oferta naquelas crianças que são hipersensíveis, que são agitadas, irritadas, chorosas. Você não pode tocar, ela chora. Você não pode mudar de decúbito, ela chora. Né? Ela muda padrão clínico, ela muda padrão de saturação, de frequência respiratória, de frequência cardíaca, exatamente por conta do seu comportamento. Então, aí eu sou a favor, né, da introdução de uma ferramenta exatamente para que ela possa se sentir mais segura, né? Porque a chupeta, obviamente, ela pode causar um hábito deletério, mas ela é um instrumento manifestador de uma calmaria, né? De uma segurança para aquela criança que está temerosa naquele momento. Tá? A relação de bicos de mamadeira é muito séria, porque eu posso provocar uma sucção satisfatória, assim como eu posso danificar, eu posso prejudicar. Então, eu converso muito isso com as famílias. Não comprem, aguardem, né? Porque, às vezes, a questão das ferramentas, ela é comercial. Então, a mãe, ela tem todo um sonho, ela tem toda uma projeção, né, sobre uma idealização de como ela quer amamentar aquele filho. Ela vai na farmácia, ela vai no supermercado, numa rede, e ela vê aquela infinidade de cores de bichinhos nas mamadeiras e de bicos, né, que falam que é muito próximo do seio materno da mãe e outras características mais, e compra. Né? E nem sempre ela é adequada para o tamanho de boca que a criança necessita, para a postura de língua. Tem crianças que apresentam línguas extremamente retraídas, com musculatura retraída, e nós precisamos ofertar, talvez, bastante trabalho técnico, manual, né, para trazer essa língua para uma região mais anteriorizada e depois pensar em colocar um bico de mamadeira. Ou ofertar um bico de mamadeira que seja um pouco mais longo para que ela tenha condição, né, de exercitar a sua função suctória até que ela consiga normalizar essa postura. Nós temos crianças com língua extremamente projetadas, né, com línguas hipotônicas, hipoativas, com línguas desabadas, né, sobre o lábio, principalmente sobre o lábio inferior, desabadas lateralmente, né, por conta de uma falta de responsividade intraoral, né, e cognitiva. Então, essas características, elas precisam ser avaliadas para a gente poder ofertar, né, e para a gente pensar de que, através desse instrumento, ela pode vir a ter sucesso, né, na sua função, né, de sucção, na coordenação da sucção e deglutição e na manifestação alimentar. Eu tenho pensando aqui, né, aproveitar o gancho da sucção não nutritiva, porque é algo que é muito utilizado, né? Sim. Dessa questão de organizar o bebê, né, treinar. Uhum. Existe uma técnica ideal, porque muitas vezes a gente usa as luvas sem látex, e aí preenche os dedinhos da luva, e coloca mais algodão, menos algodão, ou usa um bico. Como que seria a recomendação, né, pensando nessa redução de danos a longo prazo, de favorecer e não prejudicar? Tem uma recomendação que os profissionais precisariam seguir uma certa padronização para que isso fosse feito de forma mais ideal possível? A idealização seria, até isso tem uma incidência importante de uma implicação de uma ordem, né, de padronização pelo Ministério da Saúde, né, de que a sucção não nutritiva ela impera, né, no processo de retorno ou de ativação da função, porque nem sempre é uma reabilitação. Às vezes nós vamos habilitar, né, aquela criança.
de que as luvas elas estejam seladas nos dedos, né, sem sobras, de que elas sejam neutras, né, sem gosto e sem cheiro, né, que é uma situação também muito delicada. Porque às vezes a gente vai experimentar, eu experimento tudo que eu uso, e às vezes a gente vai experimentar e a luva tem aquele amargor, né, ou tem aquela substância, né, que se coloca como lubrificante da luva, e isso tudo incide sobre efeitos, né, negativos na boca da criança, né, e na função. E a padronização o trabalho tem que ser diário, com ciclos, né, com ciclos de tentativas pelo menos de 10 eliciações suctórias, então de 10 sucções, com uma pausa de 2, 3 segundos, depois mais 10, uma pausa de 2, 3 segundos e mais 10. Então, tem crianças que vão muito bem e querem mais. Você deixa de fazer a estimulação, elas choram, né? Porque elas querem ficar lá sugando todo o tempo. Tem crianças que se cansam com 5 sucções, com 5 movimentos, né? Ciclos suctórios, ela já não quer mais. Tem crianças que fazem uma descompensação, né, de saturação, de frequência e tudo mais. Então, o padrão acontece, o padrão existe, é importante que seja estimulada pelo menos 2 vezes ao dia, né, que é uma situação bastante delicada, por isso que eu penso que um fonoaudiólogo ele tem que ter no mínimo uma jornada de 6 horas de trabalho dentro de um ambiente hospitalar. Ou que ele tenha rodízio de 4 em 4 horas, né, com profissionais da mesma área, para que isso possa ser oportunizado. Porque eu vejo e respeito muito a enfermagem, lá no processo de alimentação, no momento que vai fazer a gavagem, que vai fazer a oferta, né, muitas executarem a sucção não nutritiva, mas não padronizado. É importante ressaltar essa padronização e depois até ir atrás de referências para colocar para o pessoal entender que existe, não é só você colocar lá e deixar aleatoriamente. Exatamente. Né? A sucção ela tem a sua funcionalidade também. Ela tem a funcionalidade, né? E ela tem um ritmo, né, a ser desempenhado. Né? Porque esse ritmo é o tempo em que você vai... É o tempo em que o cérebro ele vai ter a manifestação, né, de acionar todo o tronco, né, para que a saliva seja deglutida após a sucção. Né? E o ritmo ele vai se estabelecendo, mesmo com uma mama vazia, quando a gente usa uma técnica, né, de reintrodução alimentar no seio materno, né, de um bebê que não teve condição, ou que teve que ser, né, entubado ou internado, seja qual for a situação, o bebê ele começa, à medida que ele vai se engajando no processo de canulamento da língua, ele vai ritmando aquela atitude, né, muscular, de desempenho muscular, e ele vai sincronizando aquela função, né, mediante o seu processo respiratório e deglutitório. Então, por isso que a gente sempre pensa em coordenação de respiração, sucção e deglutição. Porque, por si só, né, nenhuma função vai funcionar. Tanto que o bebê pequenininho, nós começamos geralmente com 1,6 kg, 1.600 gramas, né, na sucção não nutritiva, depois com o dedo molhado, num estímulo gustativo, geralmente o leite, e nós vamos observar que quando a sucção é vazia, por isso de não nutritiva, ele deglute muito bem. Mas quando o volume começa a adentrar na boca, a atitude muda, a competência se modifica, né? Geralmente, inicialmente para menos. Então, vem os engasgos, vem a viradinha de rosto, vem o trancamento, a mordida fásica, que é o trancamento da mandíbula, né, com a maxila, demonstrando que existe um desconforto ali na região intraoral. Então, isso é muito importante observar. À medida, por isso que a sucção não nutritiva, ela é muito importante, ela tem que ser muito engajada no treinamento com esses bebês, porque à medida que a gente observa que eles começam a chorar, ficar impacientes, querendo mais, está na hora da gente pensar em fazer a introdução alimentar. Então, isso é um sinal muito importante.
E talvez nessa fase, inclusive, aquelas mamadeiras de fluxo controlado seja também um aliado, né? Um aliado, um Porque sério aliado. E é um problema que coexiste, né, nos nossos lactários, porque nem todo serviço ele tem essa disposição, né, das mamadeiras de fluxo controlado. Nós temos, muitas vezes, alguns volumes, né, algumas mamadeiras para algumas crianças, em exceção. Mas a maioria ainda acontece mais na chuca ou num bico mais comum de mamadeira, né? Então, essa variação, essa variedade de bicos, né, com a conformidade da qual aquela criança necessita, ainda fica um pouquinho distante, né, de se trabalhar. Mas é uma situação em que nós precisamos começar a respeitar, né, e a trabalhar para que isso aconteça. Nossa, eu vou pensando o quanto que é complexo, né? Não é algo simples, é complexo, Sim. exige tempo para a gente observar, individualizar, avaliar, intervir e ver se a intervenção surtiu efeito. Isso. E o quanto que eu fico pensando que ideal seria se a gente tivesse um fonoaudiólogo ali junto da equipe, dando esse suporte, porque no plantão com a gente, porque é muito a equipe de enfermagem ela é muito sobrecarregada naturalmente. Sim. Na condução da criança grave, nos cuidados, né? Sim. Eu até fico pensando no estímulo, a gente pode fazer na hora que vai fazer higiene oral, aí já aproveita a hora que vai fazer higiene oral, já faz os estímulos, né? É uma possibilidade, mas ainda assim, dependendo da gravidade, é tão corrido para nós. E o quanto seria importante a gente ter realmente a visão holística do multiprofissionalismo. Exatamente. Que a gente valoriza cada episódio, né, Arnildo? E da qualidade, né, de assistencialismo mesmo, né? De assistência, né? É uma especialidade. Assim como a fisioterapia, a fonoaudiologia, ela é uma nobre especialidade. E ela se faz necessária, né? Eu penso que hoje um hospital de grande porte, como a gente vê, principalmente nos grandes centros, não sobrevive mais sem. A gente tem rodízios e rodízios. Eu mesmo já participei de profissionais o tempo todo dando assistência. E a gente é subutilizado ali, né? Se a gente for parar para pensar, a gente não tem um profissional ali que fique... Então, outra situação que acontece... Exatamente. E outra situação é assim... É muito importante, eu acho que já é uma mudança, mas, por exemplo, nós, fonoaudiólogos, avaliamos, mas nós não damos a continuidade no trabalho, né? Então, essa forma de assistência para as intervenções, né, e para a reabilitação, na maioria das vezes, principalmente do bebê que sai da UTI, né, o pós, né, sai da UTI, vai para um leito pediátrico e depois, em critério domiciliar, não tem como deixar, né, E o que está acontecendo é que nós temos uma precariedade muito grande de encaminhamento para centros de reabilitação, né? Então, tem crianças, por exemplo, que saem, nós fazemos as cartas de encaminhamento, a medicina faz, a fono faz, a fisio faz, e aí, por uma situação, essa criança retorna para o hospital sem trabalho, né, no aguardo ainda, né, com os encaminhamentos no aguardo de uma vaga para a reabilitação. Então, se nós tivéssemos, né, como um sonho, né, como a fisioterapia, acontece na fisioterapia, um ambulatório onde a gente pudesse fazer esse follow-up, né? Perfeito. Hoje eu já trabalhei muito em ambulatórios de follow-up de 0 a 24 meses, que é um ganho muito grande, né? Essas mães, essas famílias estão sendo orientadas o tempo todo, né, em relação às adversidades que vão acontecendo, as dificuldades nesse trilhar, né, do caminho, contudo, com relação à parte fonoarticulatória, com a parte alimentar, né, com os quesitos comportamentais, com estimulação de linguagem, né, porque tudo isso tem uma repercussão importante. Nós temos estudos longínquos de crianças prematuras, de prematuros extremos ou de uma prematuridade clássica, né? De crianças que vão apresentando atrasos de fala importantes e futuramente atrasos no aprendizado. Eu até queria trazer aqui, até para ouvir a sua opinião, Alessandra, porque você tem
tem a sua linha de atuação de trabalho nos dois lados, digamos assim, no atendimento intra-hospitalar e no atendimento ao nível de consultório também. Acho que a gente tem um perfil de criança que eu vejo que cada vez mais ela depende de uma assistência multiprofissional sem prazo determinado, que são os bebês que nascem com atresia de esôfago. Sim. Porque, assim, já é uma malformação, digamos assim, anatômica, que se corrige ao nascimento, mas isso implica num período de intubação relativamente longo, num período de bloqueio neuromuscular, onde ela fica totalmente paralisada. E no primeiro ano de vida, algumas vão precisar fazer dilatação esofágica, porque evolui com estenose. Algumas vão ter repercussões de um refluxo gastroesofágico mais importante. E aí, assim, como é um perfil de paciente que a gente acompanha de perto, né, e com várias crianças nesse segmento, isso serviu de estímulo também para a gente estudar um pouco mais a própria patologia. E a gente sabe, por exemplo, assim, que mesmo aquelas que evoluem com esôfago anatomicamente perfeito, então a gente faz o raio-x contrastado, ele não tem nenhuma estenose, ele é um calibre bom, tem uma deglutição adequada, às vezes não tem nem refluxo, mas a gente sabe que histologicamente esse esôfago não é normal, porque ele tem várias áreas de denervação ali ao longo do seu segmento. Sim. Então, queria saber assim, de você se você tem assim, se você acompanha esses bebês, se você tem crianças que passaram por esse tipo de cirurgia, ou se durante o atendimento hospitalar você já teve a oportunidade de trabalhar com essas crianças? Sim, algumas crianças sim. Em consultórios o volume é menor, né? Eu acho que o histórico maior são em crianças hospitalizadas mesmo, né? E é tudo isso que você abordou, doutor. E aí a repercussão é sempre nas questões alimentares, né? Além das respiratórias, mas nas questões alimentares. São crianças seletivas, são crianças com menos acuidade, né, para recebimento de qualquer consistência alimentar. São crianças que ficam por um longo tempo com consistências mais pastosas, menos solidificadas e com a mesma característica de paladar. São crianças que têm uma atribuição muito pequena, uma tolerância muito baixa a recebimento e captação de alimentos diferenciados, de texturas diferenciadas e de gosto, né, de paladares diferentes. Tá? Em termos vocais, então, nós temos variações. Então, são crianças que geralmente apresentam um volume vocal mais baixo, uma intensidade, um loudness mais inferior do que o padrão, né, de vocalização de crianças. É um padrão mediano, né, de tonalidade mediana de crianças, então são vozes mais agudas, mais agudizadas, né, e mais forçadas. Então é como se a fenda sempre estivesse presente e as pregas vocais estivessem trabalhando no paralelo. Então são crianças que forçam muito, né, a cavidade laríngea, a condição laríngea. Você observa a tensão em pescoço, você observa a tensão na região submandibular, até mesmo na região de língua, né, e de fechamento labial. São crianças que têm menos precisão de movimentos, né, de língua, uma motricidade um pouco menos preservada, né, do que as crianças típicas, e que apresentam uma fala reduzida. Elas falam, elas se comunicam, mas uma fala reduzida. Elas falam o essencial. Gente, tá me vindo... Às vezes tá não, descrevendo às vezes numa fala, às vezes até mais telegráfica, sabe? Gente, mas é bem isso mesmo. Isso, exatamente. Você falou, vieram as crianças na cabeça, exatamente. Elas apresentam esses caracteres. Tanto é que normalmente elas falam bem pouco. Falam pouco. Algumas famílias até falam, olha, em casa fala bastante, mas quando ela está lá, ela fala pouquinho. E realmente, assim, essa voz, até essa característica que você disse de forçar a voz, parece que realmente é isso. Ela tem que fazer como se ela tivesse que expirar forçadamente junto para poder vocalizar. Para poder vocalizar. E aí, você pede, eu sempre faço, né? Eu tenho por hábito, assim, talvez um pouco mais excessivo, de pedir os exames, né, das crianças que têm essa condição,
sempre está fazendo uma nasovideolaringoscopia, de estar indo ao otorrino, fazendo, né, todas as inspeções, observações, e muitas vezes a gente não encontra, né, grandes alterações. Então, é uma questão de mecanismo mesmo, de funcionamento mecânico e por uma pré-história, um antecedente aí histológico bastante traumático. Né? Isso até me fez assim, até comparar, bem no começo da nossa conversa, que você falou de algumas crianças que eventualmente elas param de comer como se elas tivessem um certo pânico de comer. Nós tivemos uma criança que até assim, ela nasceu com atrasia de esôfago, com outros problemas de saúde também que ela foi tratando, foi melhorando, foi se recuperando. E ela até conseguia se alimentar relativamente bem, só que com muito engasgo, às vezes até com vômitos mesmo, inclusive durante a alimentação. Ela precisou fazer uma fundoplicatura, mas foi uma internação bem traumática, porque não foi só a fundoplicatura em si, ficou entubada por muito tempo, teve falha de extubação, e depois no segmento essa criança não queria comer, ela não queria aceitar nada, e a gente, digamos assim, revirou de todos os lados. Fez endoscopia, não encontrou anormalidade, fez raio-x contrastado, não encontrou anormalidade, e aí a impressão que fica é que realmente assim, como se ela tivesse medo de comer, como se ela tivesse desenvolvido um bloqueio mesmo ali, porque ela sabia comer, ela conseguia mastigar, conseguia deglutir, tanto é que aí hoje ela precisa usar uma sonda de gastrostomia, e aos poucos ela está se recuperando, aos poucos ela está se alimentando mais por via oral, e usando menos a gastrostomia, mas é um processo muito longo. Muito lentificado, né? Porque exige toda essa acuidade de experimentação, de um processo de leitura, né? Que esse sistema tátil, sinestésico, perceptivo tem que fazer, né? Para desensibilizar essa região, fazê-la aceitar, né, a entrada de novos alimentos, trabalhar esse paladar, né, para que isso possa estar acontecendo. Quando você fala do vômito, isso é muito importante relevar, até mesmo na avaliação dos bebês, né, dentro das UTIs. A primeira situação, a segunda situação que se observa após a investigação, a palpação, é a presença de reflexos orais. Isso é importantíssimo. E a gente precisa tomar muito cuidado. Que crianças com muitas evidências de reflexo de gag, que é aquela abertura, né, extensa, como se ela fosse provocar um vômito, né, de boca, incide sobre uma alta sensibilidade em região oral. Mesmo depois de muito trabalhada. Então, isso é sempre importante relevar. Crianças com muitas mordidas fásicas, que são as mordeduras, né, os travamentos que a mandíbula e a maxila fazem, significa que muitas vezes a entrada de um determinado estímulo está além do que ela pode suportar. E a deglutição, né, e a sucção propriamente dita. Uma outra situação que é o rooting, que é o reflexo de procura, de busca. Então, crianças hipoativas, no T21 é muito comum isso acontecer em crianças congênitas, né, com alterações congênitas, em crianças com anóxia neonatal. Importante com Apgar, primeiro minuto 0,4, quinto minuto 4, 1 a 5, né, ou 2 a 6, né, acontece com muita relevância essa hipoatividade, essa pobre manifestação de resposta reflexa. E isso é um triador importante, é um ponto muito importante para a gente pensar de que é uma criança com uma longevidade de trabalho, né, com possibilidades de uma reabilitação um pouco mais extensa. E essas crianças que fazem traqueomalácia, laringomalácia, estenoses, né, elas apresentam geralmente um gag bastante saliente, bastante exacerbado. E apresentam vômito quando nos casos de refluxo associado, né? Mas geralmente o gag está muito presente, porque a língua dessas crianças, por conta de uma certa rigidez muscular do mecanismo velofaríngeo alterado,
apresenta uma posteriorização, uma retração muito grande. Então, qualquer estímulo que você ofereça, ou qualquer toque com instrumento, seja um estimulador térmico, seja um estimulador vibratório, uma espátula com gosto, uma gaze, né, vai provocar uma hiperreação, né, nessa área, nessa região muscular. E a manifestação do GAG é a primeira que aparece. Aí tem algumas crianças que é tão exacerbadas que elas chegam a ficar cianóticas na hora. Ficam cianóticas, exatamente. E às vezes só de fazer a limpeza de cavidade oral, não está nem aspirando orofaringe, não está nem aspirando traqueia, mas a limpeza da cavidade oral dispara esses reflexos bem exacerbados. Nós tivemos um bebê recentemente, assim, né, bem importante, né, hospitalizado lá, que apresentava exatamente isso, né? E é uma criança que vai para a reabilitação, não tem como não ir, né? E aí eu acho que o risco maior é essa conscientização também da família, né? Porque às vezes a família não aceita, a família quer ir embora do hospital, a família quer ir para casa, né? E a família acaba idealizando uma criança e um quadro clínico que não existe. Naquele momento, não. Então, a gente precisa ter muita cautela na fala com essa família, mas a gente precisa ser muito realista, né? Eu, às vezes, tenho o hábito de sentar ali na beira do leito e ficar horas, né? Então, a gente tem ali, às vezes, tem famílias que a gente perde horas, né? Conversando para tentar explicar, né? Orientar aquilo que está acontecendo, a gravidade, porque é uma gravidade, né? E uma outra situação bastante interessante também é que, principalmente se falando de UTI, nem sempre a gente fala tanto de sucção, mas na neuropatia, em especial naqueles bebês que vão dando sinais de uma evidência neurológica importante, a gente tem que ter que nem todo bebê vai sugar, né? Você alavanca todo um trabalho, todo um projeto, né, sobre as disfunções orais, mas tem crianças que saem sem sucção com deglutição. E tem crianças que são hábeis no processo inicial suctório, mas com uma incoordenação com uma disfagia orofaríngea muito significativa. Então, isso é um dado que acontece muito, bastante comum, né? Que a gente precisa se inteirar da situação. E quando acontece a segunda questão, que são as incoordenações deglutitórias, a gente precisa fazer toda uma modificação de consistência para essa criança. Então, muitas vezes, naquele momento, a dieta integral ela se faz presente, um pouquinho mais prolongada, como uma segurança nutritiva para aquele bebê. E, num segundo momento, fazermos as experiências, os testes com espessantes, dietas espessas, né? Ofertando e observando quais são as reações, os caracteres, as mudanças de padrões clínicos que aquela criança vai apresentar ou não, mediante essa oferta. Porque o líquido por si, se a gente pensar em risco de broncoaspiração ou de uma aspiração silenciosa, o líquido por si ele é devastador, né? A saliva já é o bastante. Pressão, né? Processo secretivo, saliva. E acabar coincidindo que essas crianças usam muito medicamentos que acabam estimulando ainda mais essa secreção, esse acúmulo, né? Tem todo esse fator de risco. Exatamente. E aí a falta de mobilidade, né? Às vezes, de dificuldade de mudança mesmo, né? De decúbito, de padrão posicional, essa hiporreatividade pulmonar, né, de respostas respiratórias. Então, tudo isso acomete, né? Vai contando ponto, né, no quadro clínico. Bom, Alessandra, eu vejo assim, eu acho que essa nossa conversa, acho que ela foi extremamente rica. Inclusive para nós, né? Nossa. A gente sempre faz esses episódios pensando em quem está nos ouvindo, mas hoje a gente está como ouvinte também, porque foi muitos conhecimentos, muitas informações que não só nós, mas os profissionais de saúde muitas vezes não
não é que não saibam pela falta do conhecimento, mas porque não tiveram oportunidade mesmo de ouvir. Infelizmente, a gente, como você mesmo disse, a gente não tem, então, a presença constante, né, do profissional da fonoaudiologia no hospital, mas é um desejo nosso, né? Então, até compartilho com você, porque a nossa intenção era sempre ter mesmo, assim, uma atuação diária. Né? Sim. Não só as avaliações pontuais, mas um segmento mais pormenorizado. Sim. E, inclusive, nos nossos segmentos, né? Acredito que seria uma contribuição muito grande, porque a gente está vivendo a fase da deshospitalização, que muitas vezes a gente acaba antecipando a alta, né, para minimizar o risco da criança dentro do hospital. E aí a gente, além de precisar do profissional da enfermagem, da fisioterapia, do nutricionista, eu acredito que o fonoaudiólogo, o profissional da fonoaudiologia, traria uma riqueza muito grande nesse segmento. E eu acho que a gente tem ainda muito assunto para conversar. Sim. E aí a gente até antecipa aqui um futuro novo convite para uma nova conversa, agradeço. porque foi bastante esclarecedor. Certo. É uma oportunidade de você comprovar a importância que existe a fonoaudiologia dentro das unidades de terapia intensiva, dentro dos hospitais, e trazer tantos conhecimentos para quem está nos ouvindo. Então, Eu acho que é uma troca mútua, né? Porque nós também temos uma grande necessidade, nem todos os profissionais tiveram a oportunidade de uma boa formação, principalmente nos pormenores clínicos, né? Nos centros maiores a gente vê que alguns currículos já estão engajados, né? Nessa questão da característica hospitalar, né? De hospitalização, mas muitos outros não. Né? Então eu acho que a tendência, né, é isso se modificar e nós conseguirmos, né, abranger essa área em mais faculdades, mais universidades, né, se não num curso, mas em cursos de aperfeiçoamento, em pós-graduação, né, em módulos onde a medicina também seja ávida, né, para o nosso curso, favorecendo o conhecimento, o ganho de conhecimento, porque quando o fonoaudiólogo adentra em um hospital, ele tem que entender de todo o processo de hospitalização, ele tem que entender muito da terminologia técnica, clínica, em que o médico conversa com a enfermagem, com o fisioterapeuta, com o fonoaudiólogo, com uma nutricionista, né? Porque senão não faz sentido. Então, eu falo que nós somos como um polvo, né? Nós temos que abordar diversas áreas, né, para fazer uma junção dentro da nossa especialidade e atuar com afinco, né, com a melhor especialidade possível. Né? Então, eu acho que o assunto é bastante amplo, né? Existe todo um processo também dentro da audiologia, que é uma área que está ganhando muita força. Tem que fazer um episódio também voltado para essa questão dos ruídos. Muita força, muita. E o que a gente observa também é que existe também um percentual, um volume de crianças vindo aí com distúrbios auditivos bem importante, bem considerado, né? E aí a nossa área também entra, porque a gente tem aí a triagem auditiva neonatal também, que está trabalhando com bastante persuasão dentro dos hospitais, hoje é obrigatório, né? Ainda bem. E aí com uma relevância muito grande já de uma detecção precoce, né, de um futuro distúrbio, né, desses bebês. Então é uma área que também precisa ser bastante esmiuçada, né? Certeza. Trabalhada. Dá mais um episódio, então, né? Só pra gente falar mais um grande episódio. Eu passo do Arnildo das minhas palavras. Foi muito gostoso te ouvir. Obrigada. Eu aprendi muito. Com certeza vou olhar hoje a criança entubada com um olhar diferente. Né? Então você agregou na minha formação enquanto enfermeira, também na formação, né, do Arnildo e na formação dos que nos ouvem, e trazer a importância, né, da fonoaudiologia para o ambiente intra-hospitalar, para dentro da terapia intensiva, e o quanto nós somos apaixonados por esse projeto, né, que a gente conduz aí já há alguns meses, e o quanto que a gente reafirma o multiprofissionalismo como complementação. Exatamente. Né, dos conhecimentos, dos saberes. Ninguém trabalha sozinho, não existe exclusividade de conhecimento, a gente se ajuda muito.
E é muito bom. E eu queria muito agradecer. Eu que agradeço a oportunidade, a possibilidade, né, de divulgar um pouquinho, né, do nosso trabalho, da nossa especialidade, dos cuidados, né, da atenção que nós temos que ter, né, com essas crianças, com a equipe, né, porque não, né, é uma divulgação bastante interessante e que faz, né, toda a diferença. Junto de vocês, junto da nutrição, né, nós trabalhamos bastante próximo da nutrição e temos aí bastante assunto, né, ainda para esclarecer, até mesmo sobre as questões da disfagia, né, que é um assunto bastante complexo, né, não sendo uma doença, sendo um sintoma em função de muitas características que podem acontecer, que podem ocorrer no processo de internação dessas crianças, né? Então, nós temos aí uma amplitude de saberes, né, de conhecimentos para poder divulgar. E onde as pessoas te encontram? Assim, rede social, você tem consultório? Onde que as pessoas te encontram? Eu trabalho na Lacor, mudei recentemente para esta clínica. Já atuei lá há muitos anos, depois estive fora muitos anos de Londrina, voltei em 2021 e estou atuando, né? Ela fica na Ademar Pereira de Barros, 745. Tem um Instagram, que estamos com um pouquinho de preguiça de movimentar e estamos trabalhando, né, para isso, porque o fonoaudiólogo trabalha muito e não tem tempo de fazer esse movimento todo. Então, meu Instagram é Alessandra_Ishi, com 2 S's. Podem recorrer, fazer perguntas, né? Estou à disposição. E tenho e-mails, né? Também posso deixar com vocês. Isso, a gente deixa no descritivo do episódio. Tá ótimo. Deixo contatos, meu e-mail e vou estar sempre à disposição para qualquer dúvida, para algum esclarecimento que seja, né, da minha competência. Obrigada. E, gente, like no vídeo, por favor, like no vídeo, né, para mostrar que agregou, porque se agregou para a gente, com certeza também vai agregar muito para vocês. Compartilhe o episódio lá no Spotify, avalia o episódio, segue a gente, né, que esse podcast, o Pedincast, né, ele existe para ajudar gratuitamente com conteúdos super valiosos, multiprofissionais. Então, a gente agradece nessa colaboração de divulgar o nosso trabalho. E a gente espera vocês no dia 23, segunda-feira, às 20h20. Entra no nosso grupo de WhatsApp e a gente vai conversando por lá, né? E obrigada mais uma vez. Coisas boas estão por vir. Estou aprendendo muitas coisas, muitas. Obrigada, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada.